Olha, no país em que o INSS é usado para fraudar velhinhos à força, a justiça puniu um comediante por contar piadas em um ambiente criado para isso. E aí, cortina de fumaça, a galera processando, mandando prender Léo Lins, Virgínia com as bets, um monte de coisa, e ninguém falando do INSS, ou uma coisa não tem nada a ver com a outra. E os comentários e piadas do Léo Lins são sim preconceituosas. Como que a gente caminha e articula sobre essa questão? Vem comigo nessa análise, vamos falar mais sobre isso depois da vinheta. Bom, para quem não sabe, a Terceira Vara Criminal Federal de São Paulo condenou o comediante Léo Lins a 8 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. Também condenou esse mesmo comediante a uma multa de 1,4 milhão, acrescida de 300 mil de danos morais coletivos. Qual foi? Primeiro ponto interessante, pessoal, percebam a postura do Danilo, né? Ele está com as mãos repousadas e o tórax dele está desobstruído, o que a gente chama de posição do peito aberto, né? Quando eu não fico com o braço cruzado, nem com a mão aqui cobrindo a região do tórax. O que isso geralmente significa? Além de transmitir segurança, conforto, é um gesto que transmite que eu estou sendo honesto. Olha, estou de peito aberto para você. Então, quando você tenta transparecer um ar de razoabilidade, né? Estou sendo razoável, estou julgando a situação de peito aberto, estou aqui disposto a dar minha cara a tapa, etc e tal. Quando você tenta transmitir um nível de autoconfiança, esse gesto, né, de, se você estiver numa mesa, apoiar as mãos na mesa, ou enfim, não obstruir o tórax, é o gesto conhecido como gesto do peito aberto, né, de corações abertos. Estou de coração open heart for you, né? E vamos lá. Qual foi o crime do comediante Léo Lins? Contar piadas em um show de humor. Esse show foi posteriormente postado no YouTube e, ao que tudo indica, isso foi um crime. Olha, no país em que... Aqui tem a negação de cabeça, né? Ao que tudo indica, a negação de cabeça do Danilo. Isso foi um crime, né? A micronegação de cabeça. Ele não acha que foi crime coisa nenhuma. E, ao que tudo indica, isso foi um crime. Isso foi um crime, né? Olha, no país em que o INSS é usado para fraudar velhinhos à força, a justiça puniu um comediante por contar piadas em um ambiente criado para isso. Soa uma piada de mau gosto. Tá vendo que o Danilo faz um trocadilho, né? Eu prendo um comediante por contar piada num país onde ninguém investiga e não se fala do INSS, parece uma piada de mau gosto. Então o Danilo tem essa articulação muito boa com as palavras, né? Ele cria esse jogo de palavras muito bom. E vamos falar um pouco sobre isso, né? O INSS teve o vídeo do Nicolas Ferreira, que deu um boom de visualizações. Muitas pessoas falaram sobre isso na internet. Você não vê a grande mídia batendo nessa questão e você não tem uma atualização tão grande dos políticos e de personalidades ligadas à política como está sendo agora, que o pessoal só se fala em Léo Lins, e como foi semana passada, ou melhor dizendo, semana retrasada, que o pessoal só falava sobre Virgínia Fonseca. Então, para ser um pouco, vamos dizer assim, para ser um pouco honesto, para ser um pouco justo, me parece muito estranho que esses grandes veículos de notícia, os próprios políticos, as próprias personalidades que comentam sobre política, sobre o Brasil, não se manifestem sobre a questão do INSS, mas falem com tanta articulação e com tanta intensidade sobre o Léo Lins, sobre a Virgínia Fonseca, que podem estar fazendo mal, né? Aí vai da questão da piada, se você acha que foi preconceito, se você acha que não foi. Mas enfim, duvido que eles estão fazendo tão mal para o povo brasileiro quanto o rombo do INSS, né? Mas vamos lá, vamos voltar para a fala do Danilo. Eu quero comentar algo pontual. A justiça puniu um comediante por contar piadas em um ambiente criado para isso. Quando o Danilo cita o caso do INSS, ele está fazendo um argumento mais popular, tá certo? Por quê? Essa questão do INSS, ela é um tema muito abrangente e que muitas pessoas falam bem e falam mal, concordam ou discordam. Concordam e falam que é isso mesmo, que é o rombo do INSS, que tem que se investigar, etc. e tal, ou falam que não, isso é mentira, isso é a oposição, Nicolas Ferreira e Bolsonaro que estão inventando teorias da conspiração. Então, quando o Danilo toca e ele usa o INSS como exemplo, além de trazer esse gatilho de ironia, né, não é irônico, né? Prende um comediante, mas
o rumo do INSS não houve uma prisão sequer. Além dele trazer o aspecto da ironia, ele está usando, está tocando um argumento que é polarizado, ou seja, é uma ideia, é um ponto, uma articulação para fazer com que muitas pessoas venham para o vídeo. Porque esse tema do INSS todo mundo fala. Virão pessoas para defender o Danilo, virão pessoas para simpatizar com o Danilo porque ele já abre com esse argumento de primeira, e virão pessoas para atacar o Danilo justamente por esse argumento. Então, dá para ver o interesse no Danilo em fazer com que esse vídeo viralize, né? Uma piada de mau gosto. Mas o Brasil é assim, é um lugar que o certo é duvidoso, o duvidoso é certo, e a decisão contra o Léo usa, entre outros fundamentos, 2 argumentos que são, no mínimo, duvidosos. E duvidosos aqui no sentido de ser duvidoso mesmo. Um desses argumentos seria o de que a liberdade de expressão não pode ser irrestrita. Ora, mas liberdade de expressão só pode ser irrestrita? Só um ponto, vamos voltar aqui para o duvidoso. Seria o de que a liberdade de argumentos, 2 argumentos que são, no mínimo, duvidosos. E duvidosos aqui no sentido de ser duvidoso mesmo. Perceba que ele faz questão de taxar, rotular. Os argumentos que estão utilizando, não, ele não fala assim, olha, os argumentos que estão falando sobre o Léo Lins são esses. Antes de apresentá-los, ele já usa um rótulo ali, vocês já estão carecas de saber aqui no canal, Estratagema 32. Quando eu rotulo, boto um rótulo naquilo que eu vou falar, na alegação, no argumento ou na própria pessoa que eu estou debatendo, e eu bato no rótulo, né? Então, antes dele apresentar, ele já mostra que é duvidoso, para que você já olhe com olhos de que, olha, esse argumento aqui provavelmente não tem muita base, é um argumento duvidoso. E, Vitor, mas é duvidoso, eu não estou dizendo que seja ou que não seja, eu estou falando qual é a estratégia retórica por trás do que ele falou. Calma, sossega. Vamos lembrar que é uma análise de retórica, tá? Vamos lá, vamos firme. Um desses argumentos seria o de que a liberdade de expressão não pode ser irrestrita. Ora, mas liberdade de expressão só pode ser irrestrita? Todos que expressam uma opinião, seja no teatro, na poesia, na música, na ficção, no livro ou em forma de uma piada, todos podem ser criticados, questionados e até acionados em processos civis. Importante, essa distinção que ele faz. Agora, o que não podem, em hipótese alguma, é serem presos ou alvos de censura. Mais uma vez, ele já rotulou a decisão da juíza como sendo censura, né? Já usou o estratagema 32 de novo. Agora, perceba a distinção que ele faz. Ele vai lá e fala, né? Ou em forma de uma piada, todos podem ser criticados, questionados e até acionados em processos civis. Então, o que ele está dizendo aqui, essa distinção é importantíssima. Ele está dizendo o seguinte, olha, um comediante, uma pessoa que está num palco, qualquer pessoa que fala num palco, ela pode ser criticada, pode ser desacreditada, você pode discordar dela e ela pode ser processada juridicamente, sim. O que não é correto é você aplicar censura. Então, o que ele quer dizer é o seguinte pra gente. Você pode discordar das piadas do Léo Lins, achar as piadas ruins, querer processar ele, você, né? Pessoa física, ir lá e falar, eu me senti ofendido, eu, Vitor, me senti ofendido com o texto do Léo Lins sobre determinado tema. Quando o Estado entra para mandar prender aquele cara, aí isso é censura. Essa é a linha argumentativa que o Danilo está trazendo, tá certo? Por que ele faz essa distinção? Para evitar com que as pessoas usem contra ele a falácia do espantalho. Para que as pessoas virem e falem, lá o Danilo. Quer dizer então, Danilo, que o Léo Lins pode falar o que ele quiser, a gente tem que aceitar porque é piada? Ele não pode ter nenhuma responsabilidade nenhuma? Não, ele pode, o Danilo acabou de ter. Pode, você pode odiá-lo, você pode criticá-lo, você pode cancelá-lo, você pode processá-lo. Mas quando o Estado entra, isso já não é mais você. Isso aí já é censura. Essa é a linha argumentativa do Danilo, ok? Ele faz a distinção para evitar que as pessoas transformem a fala dele em algo que ele não disse e assim cometam a falácia do espantalho.